Aí o Bernardo, eu tô lá fazendo a prova, Não, o Bernardo pega e vira e eu fala. fui mãe, sabia, eu acho. O Bernardo vira e fala, ô mãe, por que você não quer tá com o celular? Nossa. Eu, cala a boca, criança. Vaza daqui. Aí eu, vai lá na lousa desenhar, filho. Aí ele foi, aí ele parou do lado do professor, o professor tava no notebook. Aí ele, por que essa mulher tá sem roupa? Estamos de novo aqui na Casa da Ativa, eu e a Casinha, hoje para falar sobre estudos e como foi que a gente conseguiu sair da faculdade, se formar e sair da faculdade, mesmo tendo ficado grávida. Eu fiquei grávida, eu tava no terceiro ano da faculdade. Começo? Oi? No começo? No meio do terceiro ano, faltava 1 ano e meio. Não, amor, são 5 anos. Fiquei grávida, eu tava no terceiro ano. Eu tive ele no quarto, no meio do quarto, faltava 1 ano e meio. Ah, É isso entendi. mesmo. Eu morava em São Paulo, morava na rua da faculdade, aí quando eu descobri que eu tava grávida, eu voltei pra Santos pra conseguir morar com os meus pais e comecei a ir voltar de fretado. Pensa, eu saía do fretado, a minha aula era à noite, eu saía do fretado, o fretado me passava pra me buscar 4 horas, pra chegar lá às 6h30, sair da faculdade às 11h, e aí eu chegava em casa por volta de 1h30 da manhã, todos os dias. Então era um inferno. Comecei a faltar algumas vezes. Lincoln, o pai do Francisco, era da minha sala, então ele me ajudava muito em trabalho, em provas, em pegar matéria, porque eu realmente comecei a faltar muito grávida em razão também desse percurso do fretado e tal. Até que eu tive o Francisco. Ele nasceu em abril, meio que no meio do semestre. Eu perdi as provas intermediárias e eu perdi as provas finais, porque eu tirei um mês antes licença. Você tirou licença maternidade. Pra quem não sabe, se você tem 3 meses de licença estudo assim, quando você tá na faculdade. Mas, Bi, só pegar um gancho. Depende muito de faculdade para faculdade. Toda faculdade tem um regulamento. Dentro do regulamento sempre tem o que acontece para essa... Eles têm que te dar uma licença maternidade. 3 meses, né? Esses 3 meses, eles são obrigados a te dar. Eles têm que te dar. Agora, o que vai acontecer antes, depois, esses 3 meses, aí você tem que conversar com cada faculdade. Comigo, eu perdi... Eram 2 provas no semestre, eu perdi as 2 de todas as matérias, ou seja, eu não tinha nota. E eu peguei a licença. Quando eu voltei de licença, era julho, então eu tinha acabado o semestre, todo mundo já tinha passado e eu não tinha nota. O Mackenzie me deu uma prova com vários assuntos diferentes, ou seja, aquela prova ia me passar ou te bombar. Me bombar. Mas não foi difícil, eu acho que, tipo assim, eles me deram um boizinho. É, um boizinho não, acho que eles me deram uma boiada inteira. E eu estudava à noite também, e não sei por que cargas d'água eu achei que eu tinha que mudar pra amanhã, que era melhor pra mim, não sei por quê. Fui pra uma sala onde só tinham amigos meus, eu escolhi a sala a dedo pra que eles pudessem me ajudar no dia que eu faltava, etc e tal. Eu já assumi minha gravidez, assim, de frente, para que eu ia saber que ia ter comentário, porque minha cidade de Santos é uma cidade pequena, então comentário eu sabia que ia ter, então eu quis adiantar a fofoca. Meu maior problema foi quando o Bernardo nasceu, e nasceu em agosto, logo no começo do 2º semestre, e eu caí nessa bobeira de tirar a licença maternidade. Na minha faculdade, era 3 meses, e você tem que fazer trabalho para abonar a tua falta, que era só para abonar a falta, e quando eu voltei, depois de 3 meses, eu voltei em setembro, final de setembro, já estava acabando, eu tinha perdido todas as primeiras provas. Estava indo para fazer as P2, só que a média fechava com a P1, a P2, divide por meio da média. Eu só estava fazendo uma prova. Ah, mas eles tinham que ter dado alguma coisa para substituir a primeira nota. E aí eu cheguei e fui conversar. Então. Aí você faz a P2, dependendo de quanto você tira, você vai para exame. Falei, bom, mesmo que eu tire 10, eu vou ficar com a média 5, a média 7 da faculdade, eu vou fazer exame. E aí, se eu não passar no exame, eu bombei? Sim. Eu não tive apoio nenhum da minha faculdade. Não tem problema em falar. Inclusive, se alguém da faculdade ouvir, falo, vocês vacilaram muito. Mas isso é um absurdo. Se você tivesse entrado na justiça, você tinha ganhado. Não, mas não entrei. Assim, eu cheguei a um ponto de Se isso acontecer, gente, entra na justiça, porque é um absurdo. Eles não podem fazer isso. Nós somos formadas em direito, tá? Eles não podem fazer isso. Porque eles não podem te privar. Se você abonou aquelas faltas, eles não podem te privar. É um absurdo. Eles me privaram. Diversas vezes cheguei na faculdade, assim, chorando, com meu filho no colo. Eu quero fazer a faculdade, vocês não estão me deixando fazer. Tem uma cobrança pra você trancar a faculdade, né? Muita gente pergunta assim, por que você não tranca a faculdade? Primeiro que eu acho absurdo as pessoas pensarem isso. Segundo, eu falo por mim, eu não tranquei a faculdade por 2 motivos. Eu sabia que se eu trancasse, a chance de eu voltar era muito pequena. Exatamente, eu não ia ter força E outra, eu tava numa sala em que o pai do meu filho tava, meus melhores amigos estavam, eu ia ter que depois entrar numa outra sala, numa outra turma. Tudo diferente. O que eu mais senti, é muito difícil você conciliar
a maternidade com o estudo, mesmo com toda a ajuda, como a gente já falou, dos pais. Porque eu não tinha tempo hábil para estudar. Pra mim, eu tirava leite antes de sair de casa, deixava na mamadeira pra minha mãe dar pra ele. Quando eu voltava às 2 da manhã, eu tirava leite de novo. Gente, tá ótimo esse barulho, né? Eu chegava 1h30, eu ia tirar leite, ia dormir 3, 4 horas da manhã. Eu acordava cedo no outro dia, porque ele chorava e tal, não sei o quê. E vida que segue. Eu virei praticamente um zumbi na época da faculdade. Mas o meu tempo do fretado, essas 2 horas até chegar na faculdade, fretado eu me pegava às 4. Ele virou a esquina da minha casa, era 4h02, eu tava dormindo. Então eu tinha no meu dia 4 horas certas pra dormir. Eram umas horas que eu tinha pra mim do meu dia. A faculdade virou fuga e eu saber que eu tinha que terminar a faculdade, porque assim, cheguei até aqui. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Antes de ter o Bernardo, foi minha salvação, como eu já falei várias vezes. Eu fazia a faculdade nas coxas nos meus 2 anos. Tinha um bar na faculdade que era muito mais perto que a faculdade. Quando eu tive o Bernardo, eu enfrentei aquilo com uma seriedade. E no meu TCC, eu também escolhi uma coisa que eu era apaixonada, que foi... Eu falei sobre maternidade no mundo, no cárcere feminino. Eu decidi fazer aquilo como, assim, eu quero fazer disso a melhor coisa que eu fiz na faculdade, foi meu TCC. Meu filho morou 3 meses praticamente com o pai pra eu poder fazer meu TCC. Eu fazia meu TCC todos os dias. Quando me sobrava tempo, ou eu estudava ou eu fazia TCC, então eu quase não via meu filho. E eu lembro que na apresentação do meu TCC eu tava muito nervosa. Aí eu liguei pro pai do meu filho, agradeci, chorei, falei, obrigada, se esse TCC tá pronto hoje, é muito por você. Na minha cabeça, eu falei, eu fui muito mal, não era isso que eu queria. E na hora que meu orientador, que também foi demais, ele virou pra mim e falou, meu, seu TCC vai ser publicado. Ai, que nada. Tem uma alma atrás disso. E o meu avaliador pegou e falou assim, abriu a contracapa e falou, que eu coloquei, né, para o meu filho, Bernardo Faro Oliveira Bragueta. Aí ele pegou e deu pra mim, me abraçou e falou assim, ele faz muito jus ao seu TCC. Eu comecei a faculdade muito torta e encerrei a faculdade do jeito que eu queria. Eu dei tudo de mim naquele TCC para pro meu filho poder se orgulhar e falar, cara, eu fiz isso por você. Eu comecei muito bem a faculdade, depois eu fui relaxando assim pro final, mas me formar foi algo muito gratificante. Parece que é besteira você só ir pra faculdade, mas é praticamente uma batalha diária, você conseguir deixar ele com alguém, ir pra faculdade, e muitas das vezes, nas e coisas, pior, passar assim, por tudo. Era incrível, tinha uma prova muito importante num dia 7 da manhã. O Bernardo tava com febre, eu já tive que passar a madrugada com o Bernardo no hospital fazendo inalação. Eu faltei em prova porque era dia das mães da escola. E no dia seguinte eu tenho que estar lá fazendo prova e eu falo, professor, eu não tenho condições. O professor falou assim, olha, ou você faz aqui ou você pega DP, e deu tudo certo. Eu sinto muito orgulho de mim de ter me formado. Eu também. Nossa, muito mesmo. Muita. Se você é mãe estudante, né, não desiste. Eu sei que tem mães que ainda estão na escola, não estão nem na faculdade. Pensa que não é mais só você, é você e ele. Se você tem condições de deixar ele com alguém, se permita estudar, porque é uma coisa que vai dar um up. E se não tem, leva, porque eu já cansei de levar meu filho pra faculdade várias vezes. Eu já levei várias vezes. É que se você não tem que deixar, é muito difícil você levar todos os dias. Mas esporadicamente eu já levei ele pra fazer trabalho, ele já amamentou, prova, já várias vezes. E assim, as faculdades, elas têm que aceitar, tá? Exatamente. Elas têm que aceitar. Elas têm que te dar licença maternidade, sim, elas têm que te dar um suporte. Beijo, até o próximo vídeo. Queria agradecer vocês, amigas, que me passaram cola, tá? Durante o 4º, 5º ano inteiro, vocês me passaram matéria. Obrigada, Laís, por sentar do meu lado todas as provas. Escrever meu nome e me passar nos tudo, escrever os nomes, entendeu? Muito obrigada, Lala. Se eu tenho isso aqui, é graças a você.